Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos, eu, Eduardo Araújo, ela, Maria de Fátima Miranda. Muita paz, que Jesus nos guarde. E ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. Que assim seja. Lá na técnica, mais uma vez conosco, o nosso querido Pablo. E juntos com vocês que aí nos escutam, vamos caminhar aqui no estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 29, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. Hoje iremos começar um novo item de estudo, o item que trata das sociedades propriamente ditas, no item 334. Acho que muito interessante aí para os dirigentes de casas espíritas, né, presidentes, diretores, aqueles que estão à frente dos departamentos. Kardec vai trazer informações muito importantes de como organizar, né, uma casa espírita de forma correta, sobretudo no que diz respeito aos trabalhos mediúnicos. Allan Kardec diz o seguinte aqui no item 334. Tudo o que dissemos das reuniões em geral se aplica, naturalmente, às sociedades regularmente constituídas, as quais, entretanto, têm que lutar com algumas dificuldades especiais, oriundas dos próprios laços existentes entre os seus membros. Frequentes sendo os pedidos que se nos dirigem de esclarecimentos sobre a maneira de se formarem as sociedades, resumi-los aqui em algumas palavras. O espiritismo, que apenas acaba de nascer, ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido em sua essência, por grande número de adeptos, de modo a oferecer um laço forte que prenda entre si os membros do que se possa chamar uma associação ou uma sociedade. Impossível é que semelhante laço exista, a não ser entre os que lhe percebem o objetivo moral, o compreendem e o aplicam a si mesmos. Entre os que nele veem fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir. Colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência quanto à maneira de os considerar basta para dividi-los. O mesmo já não se dá com os primeiros, porquanto acerca da questão moral não pode haver duas maneiras de encará-la. Tanto assim que, onde quer que eles se encontrem, confiança mútua os atrai uns para os outros, e a recíproca benevolência que entre todos reina exclui o constrangimento e o vexame que nascem da suscetibilidade, do orgulho que se irrita a menor contradição, do egoísmo, que tudo reclama, para a pessoa em quem domina. Então já temos aí uma base, né, para nós conversarmos sobre esse tema. E realmente a maior dificuldade que qualquer sociedade pode enfrentar é essa questão da relação entre os seus membros. É o desafio da convivência, da relação interpessoal. Como superar e como encontrar isso, Miranda, essa paz, esse objetivo moral que une, se nós somos tão diferentes? É um desafio, mas o que nos auxiliará bastante é não perdermos o foco. Quando o Kardec vai elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve o objetivo, ele teve a preocupação de, na introdução, ele abordar o objetivo da obra,
do Evangelho, porque ali também é o objetivo do Espiritismo, não é? Está calçado na moral do Cristo. Então, compreensões diversificadas pode haver, mas a moral do Cristo precisa nos unir. Na vida de relação, para nós espíritos imperfeitos, é uma dificuldade. Dentro da família, nos amamos, são pessoas do mesmo laço consanguíneo e temos conflitos, não é? Nas sociedades que nós compomos, instituições da mesma forma. Agora, quando nós nos lembramos que dentro da casa espírita nós saímos do nosso lar, da nossa casa, do nosso particularismo, para ir a uma instituição com um objetivo sério. É muito desagradável, às vezes, quando nós escutamos alguém dizer que saiu do centro chateado, não é? Que saiu do centro sentindo-se mal, com dor de cabeça, porque teve que enfrentar tensões. Mas esse enfrentamento também é uma oportunidade de amadurecimento para a gente. Porque as imperfeições do outro estão dentro de nós. O outro pode estar apresentando a dele naquele momento, mas a nossa está guardada. No momento qualquer ela vai aflorar. Então é um desafio. O que ele fala aqui é nos lembrando da moral, que a gente não pode sair desse objetivo que vai nos unir, a moral do Cristo. Justamente, ele faz a abordagem aqui sobre a questão da dificuldade que se encontra, que se encontra nos próprios meios, sim, onde se prega, onde se divulga a doutrina espírita. E Allan Kardec já tinha feito referência a isso no livro Obras Póstumas, lá no capítulo intitulado Minha Missão. E o Espírito Verdade fala para ele dos dissabores que ele encontraria naquela missão, naquelas tarefas que estavam feitas a ele. E diz que muitas vezes ele teria seus próprios ensinamentos traídos, né, por aqueles a quem ele confiava, deturpados. Então Kardec depois bota uma nota nesse capítulo, nesse tema, Minha Missão, dizendo que realmente, vou ler aqui textualmente, ele fala assim: as minhas melhores instruções foram deturpadas, fui traído por aqueles em quem mais confiava e depositava, e em quem mais confiança eu depositava, pago com ingratidão por aqueles a quem prestei serviços. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam ao meu favor. Quer dizer, o próprio Allan Kardec enfrentou essa grande dificuldade que é a convivência. Não basta estarmos reunidos em torno do mesmo, digamos, do mesmo interesse ou do mesmo tema, né, para que o grupo seja um grupo unido. Né? Tito, se eu não me engano era Tito, falava o seguinte, que a gente deveria evitar as discussões insensatas, contenda, né? Que não leva proveito para ninguém. E, infelizmente, como Kardec coloca aqui, né, todas as vezes que se multiplica o número de participantes em qualquer tarefa, qualquer atividade, há que se naturalmente encontrar algumas barreiras no campo da interpretação. Kardec mesmo havia colocado aqui no livro dos Médios, no capítulo 3, no item 28, quando ele fala das características dos espíritas. Ele fala sobre os espíritas experimentadores, espíritas imperfeitos, né, espíritas exaltados. Quer dizer, cada um com uma característica pessoal na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar a doutrina espírita. E conforme o excesso de exclusivismo de um ou de outro, no campo da interpretação, do desejo, daquilo que se quer dentro da obra espírita, né? A gente pode ter realmente dificuldades, porque, como ele fala aqui, a pessoa às vezes quer conduzir o espiritismo para um lado, o outro quer conduzir para o outro, e às vezes sai da proposta que a doutrina espírita nos mostra, né, nos sugere, que é a questão moral. Mas o campo da análise ele é extenso, cada um pode analisar a doutrina espírita sem dissentir, sem brigar, sem discutir com ninguém. Pode analisar a doutrina espírita
seu aspecto chamado científico, filosófico ou religioso. Ninguém precisa entrar em contenda negativa com o companheiro de trabalho para anular um dos aspectos da doutrina espírita no sentido de que o dele prevaleça, né? Allan Kardec coloca aqui, nesse texto que nós já lemos, que o mesmo já não se dá com os primeiros, porquanto acerca da questão moral não pode haver duas maneiras de encará-la. Mas a nossa situação é tão grave no aspecto de problemas emocionais, comportamentais e de relacionamento, que eu me recordo de uma situação trágica e cômica, né? Mas especialmente trágica. Estava participando de um estudo numa determinada casa espírita. Era um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então estávamos todos ali com um estudo voltado para a questão moral. O tema da noite era o amor ao próximo. E tinha um companheiro que ia fazer o estudo. E como é que funcionava? A pessoa fazia a sua leitura, a sua interpretação do que leu, fazia a sua preleção, e logo após a palavra era aberta aos componentes do estudo para que pudessem trazer suas contribuições. Lembramos que o tema era o amor ao próximo. O irmão leu, fez a explanação dele, explicando o tema, e foi aberta a palavra. O primeiro companheiro que pediu a palavra começou dizendo o seguinte: muito boa a explanação do nosso companheiro fulano de tal, mas contém aí alguns equívocos importantes. E aí começou a desconstruir, né, o que o companheiro tinha falado. Aí ficou aquela expectativa para a réplica, né, daquele que era o responsável pelo estudo. E o companheiro que fez o estudo, tomando a palavra de volta, disse o seguinte: eu acho que o companheiro que falou ou é cego, não sabe ler, ou tem algum tipo de problema. Então, isso eu já estava ali, eu era um jovem ainda, né? Eu era da mocidade na época, mas participava desses estudos. Ficou aquele clima de tensão. Por quê? 2 companheiros tinham se manifestado. O tema era o amor ao próximo e o clima estava quente. E o grupo, que é o que Kardec está falando aqui, esse grupo, será que ele tem maturidade? Nós, infelizmente, não temos. As pessoas foram da seguinte forma: quem gostava mais do companheiro, né? Digamos que fosse o Paulo Renato. Então, quem gostava do Paulo Renato começou a defender o Paulo Renato, quem gostava da Miranda começou a defender a Miranda. E começaram... Jesus ficou onde? Jesus sumiu. Começaram a se degladiar ali, né? Vendo quem estava com a razão ali, quem era cego, quem não era. E nisso tinha um casal que estava indo pela primeira vez no centro espírita. Esse casal ficou observando. E no meio da reunião, no meio da confusão, eles levantaram e falaram o seguinte: se isso aqui é espiritismo, não é o nosso lugar. Saíram, né? A presidente da casa, coitada, se ela pudesse enfiar a cabeça dentro de um buraco, ela ia enfiar. Aquele constrangimento geral, eles foram embora. E eu imaginei que pelo menos a discussão ia ser encerrada, mas aí continuaram a discussão dizendo de quem era a culpa pelo que tinha acontecido. Então, a nossa situação é tão grave porque Kardec diz que pelo menos acerca da questão moral, nós éramos para nos entendermos. Amor ao próximo, tem que amar. É um local passivo. Né? Se o tema era amor ao próximo, se você estava numa casa espírita, como é que se explica um acontecimento desse que envolveu praticamente todo o grupo? Vai ver que não considerava todo o grupo como próximo. É uma insanidade. Eu acho que é uma reflexão que nós temos que fazer, porque nem mesmo quando o tema diz respeito à questão moral, como é que você faz A gente tem que ter, antes de tudo, caridade com o nosso próximo. Eu me recordo que eu passei também por outra experiência que me serviu de aprendizado. Eu participava de um estudo, estava entrando na doutrina e a companheira estava falando sobre o Livro dos Espíritos. E ela fez uma colocação, eu jovem, sem experiência, no meu entendimento, ela estava equivocada, e realmente estava. Ela era orientadora do grupo, mas era uma senhora, ela tinha um pensamento próprio sobre um tema lá doutrinário, que não vem ao caso expor aqui. E aí eu levantei a mão e disse assim: mas a senhora está errada, não é isso que está escrito aí.
Aí falei, mostrei tudo, mas assim, sem intenção de maldade, de diminuí-la, não. É porque eu achei tão estranha a colocação dela. Eu falei, mas não é isso que a gente está lendo. Aquela coisa de jovem, né? A falta de bom senso. Acabou a reunião. O presidente da instituição estava presente, um senhor maravilhoso, um homem que me ajudou muito. Ele falou, quando saiu da reunião, me chamou num canto, olha a sensibilidade dele, e falou assim, meu filho, você estava certo na sua colocação, mas não da forma como você fez. Você expôs a nossa companheira, que é uma companheira dedicada ao trabalho, que faz aquilo com extrema dedicação, e você expôs ela a uma situação de constrangimento. Olha, eu me senti tão mal com aquilo. Aí eu falei assim, seu Geraldo, o senhor me perdoe, isso não vai mais acontecer. E eu aprendi a lição, né? De mesmo quando o companheiro comete um equívoco, a gente não pode faltar com a caridade. Ele me disse, olha, que você fosse até ela, conversasse com ela em particular, questionasse, mas não expô-la perante todo um grupo. Nunca mais, isso tem 20 anos e nunca mais eu esqueci. O ímpeto naquela hora, não é? Coisa de jovem, que estava entrando, e eu comi os livros, entendeu? Acho que sabe tudo. Achando que sabia tudo. Por um acaso eu estava até certo na minha interpretação, mas eu expus a companheira sabia como lidar com a situação. De uma forma inadequada. Poderia, no caso aí do exemplo, poderia ter falado o que falou mesmo em grupo. Mas me parece que o vetor, o estímulo inicial que não foi muito bom, colocou-a numa reserva, porque a sua primeira frase foi você está errada. Isso. Então, realmente, isso criou uma situação... Totalmente inadequado. A primeira frase é que colocou todo mundo na defensiva, né? Exatamente. Então, penso que você deveria ter falado o que falou, e em grupo, repito. Porque se ela estava equivocada na interpretação dela, e ali era uma reunião de estudo, de divulgação doutrinária, é justo que um auxilie o outro, né? Que você dê o seu ponto de vista sobre o assunto que está sendo abordado, para que as pessoas saiam dali com opções para raciocinar. Senão, a gente volta àquela questão que sempre estamos falando lá do Erasto, lá no capítulo 20, se eu não me engano, né, do Livro dos Médiuns, que fala sobre aquela questão de rejeitar as verdades, aceitar uma mentira. Então, de repente, a gente está deixando que uma interpretação distorcida ou toda pessoal passe adiante como ponto doutrinário, né, a pretexto da caridade. Mas segundo o companheiro me falou o seguinte, ele falou, olha, no momento oportuno eu vou voltar ao tema para esclarecer. Você mesmo, a gente já conversou sobre isso, às vezes a gente tem que ter essa sensibilidade. Isso. Tem companheiros que se a gente for tentar mostrar uma outra visão, ele não vai aceitar. Eu concordo. Às vezes é melhor recuar, mas você está certo. Se for possível, de uma forma educada, esclarecer, é o melhor. Você está correto, mas tem situações, aí é o que a gente está falando, que mesmo acerca da questão moral, então digamos que a Miranda está fazendo um estudo, e a Miranda comete algum equívoco de interpretação, tal. Só que eu sei que a Miranda é uma pessoa que é melindrada. Se eu falar que ela não colocou da melhor maneira, ela vai reagir mal. Então, nestes casos, talvez seja melhor... Como disse os Espíritos, no Livro dos Espíritos, é complexa essa questão. É muito complexo. Mas o que eu estou pontuando, colocando, é no sentido de que a gente não deve sempre se omitir de se posicionar. Necessário. Porque, né, cada um vai avaliar caso a caso, segundo o contexto da situação. Deixa eu te colocar numa situação difícil, então. Você que é como um dirigente de casa espírita. Eu já vi isso acontecer, é uma situação complexa. Você me chama para fazer uma palestra. Eduardo vai lá na casa do Paulo Renato fazer uma palestra. E eu começo a falar coisas que você vê que, meu Deus, da onde que o Eduardo está tirando isso? Só que você sabe que eu sou uma pessoa que tenho dificuldades em lidar com, né, se chamar a atenção, dizer que não é por aí. O que o dirigente tem que fazer? Ele logo após o término da palestra, ele esclarece o que está equivocado. Ele, no meio da palestra, ele levanta a mão e fala assim, Eduardo, mas segundo Kardec não é bem assim que está colocado. Ou ele espera esse companheiro terminar a palestra e na semana seguinte ele faz uma outra palestra para tentar esclarecer. O caso de deixar para depois, corre-se o risco
de nem todos que estavam ali voltarem. Então, uma ou outra pessoa vai embora repassando a informação errada. Situação delicada, né? Eu volto à questão do ponto inicial. Às vezes a gente coloca a pessoa na defensiva com a primeira palavra, né? Se eu falo assim, o senhor está errado, não é assim, sim. Cria uma situação constrangedora. Tem situações que a gente pode e deve deixar passar, mas isso a gente avalia no momento. E tem outras que a gente pode se pronunciar. Se a pessoa está fazendo um posicionamento com a interpretação toda pessoal da doutrina espírita, que a gente observa que não é bem aquilo que a gente estudou, que é aquilo que a gente ouve de expositores bem lúcido, a gente pode e deve dar opinião. A gente não precisa falar, eu acho que não é errado, assim. Não é questão de certo, a gente fala assim, eu li na obra tal, no item tal, e a interpretação que eu dei é essa. Eu ainda sou da opinião de que a gente deve sempre multiplicar o número de opções, para que a pessoa não saia, para que a pessoa que está assistindo a palestra não saia dali única e exclusivamente com a opinião daquele expositor, porque o prejuízo é maior. É preferível que, se tiver oportunidade ali no momento, que a pessoa se pronuncie, olha, eu li tal lugar, eu tive essa interpretação. Ele pode até reagir, falar que eu estou errado, mas eu já falei e as pessoas já ouviram e levaram alguma coisa a mais para refletir, entendeu? Então, o problema é sempre a pessoa se acalmar para se pronunciar. Em situações outras, o silêncio é mais construtivo. Mas em outras tantas, o silêncio é prejudicial porque caímos naquela orientação dos Espíritos, em um livro dos Espíritos, quando fala sobre o bem e o mal, o crescimento do mal, que os instrutores falaram que o mal cresce porque os bons se omitem, são omissos, porque não querem melindrar, né? A gente não tem conseguido ainda trabalhar com o ponto do equilíbrio. Kardec coloca no Evangelho, sobre a aliança da ciência e da religião, discursando lá, falando que o excesso de exclusivismo é que causou prejuízo a um e a outro. Sim. Só a minha interpretação está verdadeira, a sua está errada. Isso dos dois lados, no seu excesso de exclusivismo. Se a gente pudesse arrumar um ponto, um local em comum para conversar, descobriríamos que de repente estamos falando a mesma coisa, com vestimentas verbais diferentes. Mas para que isso aconteça, eu não posso acuar a pessoa, colocar a pessoa na parede, em público ou não, mesmo pessoalmente. O Paulo de Tarso tentou fazer isso com Pedro, expondo Pedro, se eu não me engano, em Antioquia, salvo o erro aí, as pessoas que ouvirem vão perceber se erro ou não. Estevão, né? Paulo tentou corrigir Pedro de uma forma absolutamente anticristã. Foi duro. Dura, porque era a característica dele. Pedro, na sabedoria dele, viu que não adiantava discussões inúteis, seria prejudicial para o trabalho em si. Pedro assumiu como verdade o que Paulo propunha, como discussão, e depois falou, vamos dar prosseguimento à divulgação do Evangelho de Jesus. Então, a sabedoria que cada um vai ter que construir. Quando eu falo que você se posicionou correto, que a pessoa tem que se posicionar, é só para dar a outra opção à pessoa, para que ela nem sempre silencie, porque na direção... Não sempre daquela forma. Porque na direção de uma casa espírita, isso pode trazer prejuízos enormes para ela amanhã ou depois na administração mesma dos trabalhos. Como diz São Luís, é complexa essa questão. Essa mas não é difícil de receber. Essa citação de Pedro foi algo tão contundente que depois Pedro se recolhe, ele está tão interiorizado com aquela questão que Jesus apresenta-se a ele. É verdade. Então, acho que o nosso tema de hoje, o que a gente tratou aqui, foi muito importante, né, para aqueles que dirigem reuniões, que dirigem aí as instituições espíritas, para a gente buscar esse equilíbrio que o Paulo Renato falou, né, de saber se posicionar, mas sempre com muita caridade, com muito respeito ao companheiro, ainda que ele possa estar eventualmente cometendo um equívoco. Então, que a gente busque esse equilíbrio, que a gente, na questão moral, a gente entenda que o respeito ao outro é fundamental, mas claro, sempre buscando a defesa daquilo que a doutrina prega, né, da verdade doutrinária. Quando perguntou a Jesus o que é a verdade, ele calou, porque viu que não ia ter, naquela hora não ia dar. Naquele momento não havia o que falar. Bem, terminamos, mas continuaremos, tá? Na semana que vem daremos continuidade a esse item 334 do Livro dos Médiuns. Muita paz e até lá.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez para a nossa caminhada conjunta de estudo da Revista Espírita, percorrendo as páginas dessa revista que muito instrui, consola e anima para a caminhada. Aqueles que acompanharam os programas viram que quando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas reiniciou os trabalhos, então o fenômeno ocorreu novamente, só que de uma forma muito mais intensa, porque uma médium, a senhora C, ela entrou em trânsito sonambúlico, né? E desdobrou-se, portanto, e ao mesmo tempo o senhor Vavasseur. E então, durante esse desdobramento, ambos apresentaram uma porção de informações muito importantes a respeito do que estava ocorrendo na espiritualidade àquela hora. E então Kardec fez uma série de observações muito importantes a respeito do que então foi ali presenciado. Nós vamos ler o final do parágrafo que utilizamos, onde encerramos o estudo da matéria para fins de rádio, porque ela continua. Aquelas pessoas que se interessaram por esta matéria com mais intensidade podem então ir ao exemplar da Revista Espírita de novembro de 1866 e então dar continuidade ao estudo até o final da matéria. Mas então, como lemos no programa anterior e vamos reler agora, Kardec escreveu o seguinte: qual é o espírita apático ou indeciso que ficaria indiferente em presença de fatos que lhe fazem, por assim dizer, tocar com o dedo a vida futura? Qual o que poderia ainda duvidar da presença e da intervenção dos espíritos? Qual o coração bastante endurecido para não ficar comovido com o aspecto do futuro que se desdobra à sua frente e que Deus, em sua bondade, lhe permite entrever? Em síntese, queridos irmãos, esses fenômenos demonstram que a chamada morte não existe. O que morre é o corpo. O espírito continua imortal, que é a sua jornada cósmica. Nós vamos estudar hoje a matéria de título Santo Agostinho, acusado de cretinice. Essa matéria foi publicada por Kardec no exemplar de dezembro de 1866 da Revista Espírita. Vamos então a ela. Sob o título de cretinismo, a Vedette de Limbourg, jornal de Tongres, na Bélgica, de 1º de setembro de 1866, contém um artigo seguinte, reproduzido conforme a Gazette de
Então agora é o texto que foi publicado no jornal e que Kardec transcreve aspeando. Um livro dado como prêmio num pensionato de religiosas caiu em nossas mãos. Nós o abrimos e o acaso nos fez ler, entre outras passagens curiosas, o seguinte, que nos parece muito digno de ser posto aos olhos do leitor. Trata-se do papel desempenhado pelos anjos. Quem quer que o percorra, certamente não deixará de perguntar como é possível que uma obra contendo semelhantes absurdos possa achar um editor. Em nossa opinião, quem imprime semelhantes asneiras é tão culpado quanto o que as escreve. Sim, não tememos afirmá-lo. Autor e impressor devem ser considerados mestres em cretinismos para ousar e lançar tais desafios à razão, à ciência. Que dizemos? Desafios ao mais vulgar bom senso. Eis a passagem de que se trata. Então, o articulista, antes de transcrever o trecho do livro que ele está desancando no seu texto, ele fez esse preâmbulo. Então, explicando que o livro era dado como prêmio em um pensionato de religiosas, que, claro, se espera que seja um livro de primeiríssima qualidade. Então, ao invés de elogiar o livro, o jornalista faz o contrário e diz que ele não passa de um suceder de asneiras e não poupa críticas severíssimas àquele que escreveu as coisas, né, que escreveu o livro, como também ao editor. Nós vamos comentar que, apesar de ser muito cáustico, o jornalista, ele falou uma coisa muito importante, ele abordou uma coisa muito importante, que foi a grande responsabilidade que tem uma pessoa que escreve um livro e uma responsabilidade igual daquele que publica, daquele que edita. E isso vale em qualquer época da história da humanidade. Hoje, esse cuidado tem que ser tomado esse cuidado em qualquer lugar, e em especial no que se respeita às obras espíritas. Então, nós já falamos isso aqui em várias matérias que permitiram tal comentário. Nós já falamos que realmente é muito importante que os escritores e os editores espíritas tenham uma responsabilidade muito grande, um cuidado muito grande ao publicar uma obra e dizer tratar-se de obra espírita. Ela tem que estar, evidentemente, em perfeita consonância com os ensinamentos doutrinários científicos da doutrina espírita. Agora nós vamos ler o que o jornalista transcreveu lá do livro que era dado como prêmio no pensionato de religiosas. Segundo Santo Agostinho, o mundo visível é governado por criaturas invisíveis, por puros espíritos. E mesmo há anjos que presidem a cada coisa visível, a todas as espécies de criatura que estão no mundo, quer sejam animadas, quer inanimadas. E aí transcreve em itálico o que está ipsiliteris no livro. Os céus e os astros têm seus anjos motores. As águas têm um anjo particular, como é referido no Apocalipse. O ar tem seus anjos,
que governam os ventos. Como se vê no mesmo livro, que ainda nos ensina que o elemento do fogo também tem os seus. Os reinos têm os seus anjos. As províncias também têm os que as guardam, como se vê na Gênesis. Porque os anjos que aparecem, ou melhor, que apareceram a Jacó, eram os guardas das províncias por onde ele passava, etc, etc. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Como vemos, queridos irmãos, o parágrafo que acabamos de ler tem muita coisa dita por Santo Agostinho, enquanto encarnado, e que guarda muita relação com o ensino da doutrina espírita, né? A ação dos espíritos sobre a matéria é um ponto muito importante do livro dos espíritos, a intervenção dos espíritos na vida corporal. E muita coisa que está lá em O Livro dos Espíritos também está aqui, com outras palavras, evidentemente, nesse texto de Santo Agostinho, que tanto irritou o jornalista a ponto de ele fazer um artigo assim tão virulento contra o livro, contra o não só o autor, quanto ao editor. E depois de citar, ou melhor, transcrever esse trecho, o jornalista volta à carga naquele jornal Gazette de I, reproduzindo uma matéria do outro jornal, Vedette de Lambourg. Pode-se julgar por esta amostra do gênero de leitura que faz a juventude educada nos conventos. É possível conceber, perdoe-nos a expressão, algo de mais profundamente estúpido? Para ultrapassar os limites, o editor faz preceder a obra de uma advertência onde se podem ler estas linhas. Em seu livro, que não convém menos aos eclesiásticos do que aos leigos, o autor demonstra uma força de razão e de estilo que aclara e submete o espírito. De sua pena flui uma unção que penetra e ganha o coração. É a obra de um homem profundamente versado na espiritualidade. Então, este parágrafo, ele transcreveu o que o editor colocou, certamente, no prefácio do livro. E aí o jornalista fala: dizemos nós, é a obra de um homem tornado louco pelo ascetismo, muito mais a lamentar que a censurar. Realmente o jornalista estava irritado, né? Como dissemos há pouco, ele ficou muito irritado. Nesse parágrafo que nós acabamos de ler, ele que já havia criticado o autor do livro, Santo Agostinho, e já havia criticado o editor, que ele não indica qual é, dessa vez ele vem e já critica os conventos por permitir que jovens, né, religiosas pudessem ter acesso a livro dessa categoria que ele considera baixíssimo. E ficou mas muito, muito irritado quando leu o que o editor falou a respeito da obra de Santo Agostinho, que lemos há pouco, né?
e que concluiu o editor: é a obra de um homem profundamente versado na espiritualidade. Aí o jornalista não aguentou e disse: não é isso não, é a obra de um homem que se tornou louco pelo ascetismo, ou seja, um homem que se voltou tanto para as coisas espirituais, para as lucubrações transcendentais, para a fuga da realidade da vida e tal, que se tornou um louco, que se tornou um cretino, que naquela época a palavra cretino significava uma pessoa louca. Depois de todas essas catilinárias, todas essas diatribes, esse mau humor do jornalista, Kardec fecha a matéria com o seguinte parágrafo. Agora é Kardec falando, portanto. Até agora, Santo Agostinho tinha sido respeitado até mesmo por aqueles que não partilham de suas crenças. Apesar dos erros manifestos que se prendiam ao estado dos conhecimentos científicos de seu tempo, ele é universalmente considerado como um dos gênios, uma das glórias da humanidade. E eis que, com uma penada, um escritor obscuro, um desses jovens que se julgam à luz do mundo, atira lama sobre esse secular famoso, pronuncia contra ele, do alto de sua razão, a acusação de cretinismo. E isto porque Santo Agostinho acreditava em criaturas invisíveis, em puros espíritos presidindo a todas as coisas visíveis. Sendo assim, quantos cretinos não há entre os mais estimados literatos contemporâneos? Vamos fazer um parêntese. Essa matéria é de dezembro de 1866. Fechamos o parêntese. Vamos voltar aqui um pouquinho. Sendo assim, quantos cretinos não há entre os mais estimados literatos contemporâneos? Não nos surpreenderíamos se um dia acusassem de cretinice Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo, George Sand e tantos outros. Eis a escola que aspira a regenerar a sociedade pelo materialismo. Assim, pretende ela que a humanidade volte à demência. Mas pode-se ficar tranquilo. Seu reino, se algum dia chegasse, seria de curta duração. Ela bem sente a sua fraqueza contra a opinião geral que a repele, razão por que se agita com uma espécie de frenesi. Então, queridos irmãos, Kardec primeiro ressalta quem foi Santo Agostinho. Realmente foi uma das figuras de proa da história da humanidade. Não foi, sem dúvida alguma. Respeitadíssimo até hoje. Respeitadíssimo. E era uma pessoa que no início, e isso ele explica nos livros dele, era voltado até para coisas bastante criticáveis, condenáveis na sua vida, mas que tendo descoberto os ensinamentos de Jesus, ele se transformou, passou a ser outra pessoa, sintonizada com o bem, voltado, mas para valer, voltado para as coisas espirituais. Se tornou um asceta, que é uma pessoa que dá essa
super importância aos aspectos espirituais da vida. E Kardec, então, neste trecho, ele fala que o materialismo, porque o jornalista que fez o artigo lá na tal Gazeta, ele demonstra que é totalmente materialista. E Kardec, então, fala que o materialismo não vai tomar conta do mundo, que os ensinamentos de espirituais, eles não, sempre irão combater o materialismo. E também ele ressaltou, pela voz dos espíritos que falam por toda a terra, e faz um último apelo aos endurecidos. Enfim, queridos irmãos, nós vamos até nos lembrar agora aqui de que em uma das matérias que nós lemos aqui e estudamos, nós nos ocupamos um tempo significativo justamente daquele ponto em que Kardec ressalta que a doutrina espírita veio naquela época, nos idos de 1850, por aí, que ela começou a tomar corpo, começou a engatinhar, vamos dizer, e Kardec publicou o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, em 1857, que essa doutrina tinha vindo, essa ciência, essa doutrina de consequências morais seríssimas, tinha vindo justamente para se contrapor àquela onda materialista que varria a América e a Europa. A doutrina materialista estava tomando corpo, estava conseguindo adeptos, apesar dos esforços das religiões da época, o chamado iluminismo. Ele, apesar de ter essa ideia de iluminar, mas era uma coisa muito mais intelectual do que espiritual. Não era alguma coisa realmente que se contrapunha ao materialismo como doutrina, como corrente de pensamento. O materialismo estava realmente assumindo proporções muito sérias. Então, a doutrina espírita foi trazida numa época em que realmente o materialismo precisava de ser combatido, e combatido de maneira muito segura, combatido de maneira muito séria, inclusive nas suas hostes principais, que eram as áreas da ciência. Então a doutrina espírita foi um muro, foi um enfrentamento, vamos usar essa palavra, um enfrentamento daquelas ideias materialistas que estavam assolando o mundo. E nós percebemos, e podemos ver isso desde então, meados do século XIX até hoje, que cada vez mais a doutrina espírita, que justamente fala fundamentalmente sobre espiritualidade, que rasga os horizontes do pensamento humano, demonstrando pela lógica a existência dos espíritos desencarnados, e através das experimentações inúmeras que foram feitas à época e que são feitas até hoje, demonstra cientificamente a existência dos espíritos. O que quer dizer simplesmente que a morte não existe. O que existe é a morte do corpo. O espírito permanece imortal na sua jornada. Chegamos ao final do nosso programa, queridos amigos. Na próxima semana estaremos iniciando matéria nova. Muita saúde, muita paz, muita alegria. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.